Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para iniciarmos mais um programa neste mês especial, né, Fabiano? Sim. Estamos iniciando o mês de maio. Mês de maio a gente celebra o Dia das Mães. E aí o que a gente pensou? Em trazer aqui 5 histórias de mulheres que são empresárias, empreendedoras e também são mães, para que elas compartilhem com a gente como é alcançar o sucesso lidando aí com a questão de trabalho e maternidade, certo? Tô aqui com meu irmão. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, tópicos mais do que especiais, né? Mulheres empreendedoras, mães empreendedoras. Então aqui teremos um período de troca. São 5 episódios muito bacanas, com empresárias muito experientes e que vão trazer aqui como foi essa transição, como foi esse momento de maternidade junto com o empreendedorismo, junto com o trabalho, né? Quantas mulheres passam por isso no dia a dia. Então aqui nós estamos trazendo um pouco de inspiração e que vocês compartilhem e possam levar esses ensinamentos para todos vocês, empreendedoras e empreendedores. Bom, aqui a gente está para falar de negócios, mas também falar de mãe sempre é importante. Então, bem-vinda, Luciana. Obrigada. A primeira mãe aqui desses nossos 5 programas que a gente vai fazer. Que responsabilidade, hein? Muito obrigado pelo sim. Eu sei que veio o convite assim, Em cima da hora. vamos logo e tal. É. Ai, você ajustou a sua agenda e que bom que a gente tá aqui para falar disso. Lu, eu acho que assim, são 5 programas para a gente falar sobre maternidade e negócios e sucesso, mas eu acho que esse não é um assunto que diz respeito só a mulheres ou a mães, né? Eu acho que os homens também precisam entender a importância de falar sobre maternidade enquanto pai, ou até mesmo enquanto empresário, né? Como é que o homem empresário lida com isso dentro da empresa dele, com os colaboradores dele. Então, eu só quero já dar esse pontapé aqui, fazendo essa ressalva, né? Como é que foi o apoio dos homens também na sua vida, seja corporativa ou na sua família, quando você se tornou mãe? Eu posso dizer que foi total, né? Tanto por parte do meu marido, né? Que também é empresário e também sempre fez parte desse mundo, né? E quanto meu pai, enfim, todos os que cercam aí a família da gente, né? Sim. Então, no meu caso, eu posso dizer que foi pro total. Foi muito bom. Porque é só importante deixar isso muito claro, né? A gente vai até buscar, em todos os programas aqui que a gente conversar com vocês, ressaltar a importância do papel do homem aí, porque senão parece que é um assunto só para a mulher, né? Sim. Isso só diz respeito à mulher. E a gente sabe que o sucesso dentro de um negócio, seja ele do homem ou da mulher, tem que ter uma Depende de parceria ambos, ali, sim. tem que ter uma colaboração de ambos Sim. os lados, né? Bom, a Luciana Giarola, é assim que fala? Giarola, É. Luciana Giarola, é casada há 23 anos, tem 2 filhas, a Gabriela de 20 e a Natália de 16. A Luciana é formada em magistério, pedagogia e artes plásticas. Iniciou no magistério com 17 anos e atuou em sala de aula por 5 anos. Hoje é diretora pedagógica da Escola Integração, que fica em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Uma escola com perfil diferenciado, pois atua com poucos alunos por sala até o 9º ano, buscando focar nas individualidades dos estudantes com o ensino humanizado. Abriu a escola com seus pais e irmãs e iniciaram somente com a educação infantil, cresceram, ganharam reconhecimento e hoje atuam com turmas até o 9º ano, comemorando neste ano 25 anos de Escola Integração. Pois é. 25 anos, 2023. Que susto, né? Que legal. Você viu isso, Pá? Você viu Ah, esses não, vídeos? não vi. Não vou mentir porque eu não vi. Parece que foi ontem, né? Parece mesmo, Lu? Parece. Mas mudou muita coisa do ponto de vista educacional? Tudo, né? Mudou tudo. Como é que aparece uma história na sua cabeça disso, assim, quando você começou? Mudou tudo, né, Cali? Eu falo isso muito para os professores, para as mães, né, que a Sim. gente atende diariamente. Não dá mais para a gente pensar naquele formato, principalmente eu que fiz magistério, né? Sim. Ainda é Da época do uma ala magistério. mais antiga aí que nem existe mais. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, pouco, não que pouco, mas mudou muito a visão das coisas, né?
Então, tudo está muito diferente e a gente precisa se atualizar, como toda profissão, né? Sim. Se atualizar muito, ler muito, estudar muito, porque a criança hoje é outra e nós temos que ser outros também, né? Então, a educação mudou completamente. Você sabe que quando eu fiz o terceiro ano, quando eu fui começar o médio, foi, tipo, no ano que eu comecei, no ano anterior acabou o magistério. Tá. Porque eu pensei em fazer ainda Cefam, não era? O Cefam na época? Sim, sim. Tinha o Cefam. Aí, no ano que eu comecei, acabou. E quando eu fiz pedagogia, a minha turma foi a última turma daquela exigência, né? Porque Tá. teve aquela Muitas coisa mudanças, assim, né? todo Sim. mundo que fez magistério tem até tal tempo pra Isso, fazer. pra fazer pedagogia. Todo mundo deixou pra última hora, Isso. obviamente. E aí, a minha turma tinha muita gente da prefeitura, do estado, que tava ali até obrigada, porque falou assim, se eu não fizer agora, eu vou perder, né? E é verdade, só do ponto de vista de magistério pra cá, mas eu gosto disso quando você fala, assim, o comportamento do aluno mudou também, né? E aí, automaticamente, das famílias, como é que você faria um raio-x isso aí em 25 anos? Eu acho que tudo isso está muito ligado ao avanço da tecnologia, né? Porque hoje muita informação chega para nós e chega para essas crianças, para esses jovens, né? Verdade. Então, vejo o tempo da evolução da tecnologia, linka com esse tempo que eu estou falando de 20 e Verdade, poucos anos, verdade. né? Então, eu acredito que isso trouxe muita mudança positiva, sem dúvida nenhuma, mas também há Os desafios, os desafios que a gente enfrenta, que é tudo isso que eu falei, que a gente precisa se atualizar. Não adianta mais um professor ter a mentalidade lá dos anos 90, porque não dá mais nem para ter um formato de sala de aula igual a gente tinha nos anos 90, Eu acho que né? a expectativa dos pais também mudou bastante. Total, Eu acho porque assim, total. a gente está falando de mulheres empreendedoras, né? Se nós falarmos aí de 25 anos, a gente tem uma evolução tremenda aí do empreendedorismo e muitas Sim. pessoas partindo para abrir as suas empresas Sim. e tocar os seus negócios. É muito comum nós vemos empresas que é formada por marido e mulher também, né? Também, Sim. Por familiar, empreendedores que, né? que eles operam juntos ali, os dois abrem um negócio, às vezes o marido ele tem uma expertise e traz a mulher para ajudar na área administrativa. Isso. E com certeza, eu acho que no ramo educacional, isso deve ter mudado muito, né? Porque, por exemplo, na minha infância, eu fui criado dentro da minha casa, eu ficava com meus avós, né? Mas a minha avó, ela me criou. Hoje, as mães, essa figura praticamente, ela tá bem extinta, né? Poucas mulheres hoje As são avós focadas são apenas... jovens, né? Ou, né? É um outro perfil de avó que a verdade. gente Também, tem hoje é também. verdade. Eu né? imagino Muda que isso, completamente. verdade. a expectativa dos pais, pensando na escola, deve ter mudado bastante nesse Total, período, né? Sim. Porque assim, hoje, assim, a gente até então falava 70 anos, você imaginava aquela figura de vovozinha. A mulherada com 70 anos hoje tá com o cabelo pintado, com um botox, toda arrumada. Aí você fala, mas você tem 70 anos? como assim, né? Ô vó, você tem 70 anos, né? É verdade, mudou tudo, né? Tudo. Bom, não dá nem pra ficar falando tanto disso, porque eu adoro falar disso. Mas é que assim, eu também sou professor de formação, apesar de não atuar mais efetivamente, né, na educação formal. Mas assim, a gente ouve muita crítica à educação. Sim. E eu acho que essas críticas, elas são válidas, porque eu também acho que a educação, ela é a base de tudo. Mas fazendo um pouco, não advogado do diabo, mas assim, a educação, por isso que eu te perguntei, né, 25 anos mudou muito. Porque assim, é uma coisa que ela não estagnou. Precisa continuar mudando, precisa continuar evoluindo, é muito importante, mas ela por si só também vem mudando, né? Como que você, enquanto diretora, defenderia e também essa coisa de... Legal, não é que a gente tá dizendo que tá tudo bem, mas a gente tá dizendo que, pô, em 25 anos muitas coisas já aconteceram. Você tem essa visão mais positiva disso? Dessa evolução? Sim, é como eu disse, eu acho que diante de tudo isso, tem um lado positivo que eu acho que é maior do que o negativo. Sim. Eu acredito nisso. Sim. E se a gente que é da educação não acreditar nisso, o que vai acontecer com o resto, né? Então, acho que sim, não dá mais, assim como para todas as áreas, né? Para a gente continuar fazendo as coisas como nós fazíamos há 20, 30 anos atrás. Assim como dentro de casa, enquanto mães, a gente não pode ser a mãe que era, que nossas mães foram para nós, porque tudo mudou, mas né? você tem sentimento de paulada? Porque às vezes eu tenho um sentimento que todo mundo bate na educação. Total. É, tipo assim... Eu apanho todo dia. Mas é o que acontece de fato, porque ela é a base. Mas assim, não sei o que,
paulada na educação, paulada na educação, paulada na educação. Por isso que eu falo que a gente tem que pegar o lado positivo, que se a gente se apegar ao negativo, Você a não gente não sobrevive, a Exatamente. gente não continua. Exatamente. Né? Então tá tudo muito pesado, né? O clima na educação, eu tô falando da minha área, né? Sim. Tá muito pesado, né? Então a gente tem que se apegar a tudo E eu que há de sei, bom, porque- e eu sei da realidade de sala de aula. O que é você chegar numa sala de aula, às vezes, né, no público lidar ali com 40 alunos. Eu saí numa época que o celular tava começando a chegar e era aquela coisa de guarda celular e tal. Eu nunca tive problema, mas colegas meus tinham. Cara, chega um momento que fica insano ali. Eu tive colegas de falar assim. Eu não consigo mais isso. E você só toma paulada de todos os Cobrança, lados. né? Cobrança, né? Cobrança. É cobrança do pai, é cobrança da própria escola, Sim. da sociedade como um todo. Você disse há pouco agora, né, que a gente está vivendo um momento delicado na educação. Eu quero só abrir um adendo rápido aqui. Como é que está sendo lidar com isso, né? Porque eu acho que você tem que lidar com tudo, né? Com você, com as suas emoções por conta dos atentados que aconteceram. Você tem que lidar com a sua família, com a família dos colaboradores, com os alunos, com a família dos alunos. Como é que você está conseguindo gerenciar isso tudo? Não sei te responder. Não sei te responder, modo de dizer, né? Assim, no meu papel, né? Eu sempre falo isso. Alguém tem que se manter firme. É igual dentro Sim. de uma casa, né? Sim. Alguém tem que ser como que a gente pode falar? Testa de ferro ali, né? Enfim, Rumo, né? Tem que ser Alicerce, o alicerce, isso era essa palavra que eu buscava. Então, não dá para, no meu caso, não dá para pensar, né? Eu preciso estar firme ali para dizer tudo vai ficar bem sim, né? Para correr atrás das informações e poder orientar todos, né? Porque é uma cadeia, né? Na minha frente Sim. vem um monte Sim. de pessoas e todo mundo depende ali do que eu, né, dizer, do que eu... Você dizer se é certo ou não, direciona do que eu tudo direcionar, ali, né? exatamente. Então, mas eu acho que diante de tudo que aconteceu, manter a calma, né? Sempre, acho que para qualquer situação tensa, de insegurança, né? Porque envolve segurança, envolve pânico, né? Eu ouvi e até vivi aí uma situação particular aí, não na escola, mas, né, com um familiar de uma situação na própria escola, de que foi repassada uma foto e por aquilo aí já vai, vira né? Era uma fake news, com certeza, mas gerou um pânico tremendo dentro do ambiente. Então, assim, a gente precisa manter a calma, né? Porque eu sempre falo isso, né? Essa geração, o que eles viveram hoje, a gente não viveu, né? Nenhum de nós aqui Sim. passou por uma pandemia na idade deles. Exatamente. Né? Nenhum de nós tem essa história para contar, não está escrito em nenhum livro, nada disso. Eles já passaram por uma pandemia. Né? Agora vem esse tipo de situação. Se a gente continuar mantendo esse clima de pânico, de insegurança, o que vai ser? Né? Então, o tem que ser um psicológico movimento fica todo contrário. afetado. Né? Exatamente. O movimento tem que ser contrário, não para esse lado, tem que ser para o outro. Chega né? uma insanidade, né? Se a gente Muita. chegar numa... Infelizmente, a gente vive numa situação que as notícias são muito rápidas. Sim. E muitas notícias falsas, né? Sim. Assim, eu trabalho na área de segurança. Nós fizemos palestras, alguns clientes nossos que são colégios, né? E virou uma loucura. Tipo, olha, vamos colocar gente armada na porta de um colégio. Cara, você vai trazer um problema muito maior do que a solução. Exatamente. Se tem alguém armado na porta de uma escola, Sim. né? Você tem que trabalhar com prevenção, né? Se você pegar o histórico dessas ocorrências, são alunos que muito deles, né, que sofreram bullying, Sim. que foram excluídos da escola. Sim. Se você tem um serviço psicológico, você acompanha os alunos, você antecipa esse fato, né? Então, Sim. assim, existe um histórico. Sim. Não você entrou numa narrativa maluca aí de Claro. De que qualquer pessoa Não, pode fazer, gente, né? Não é assim. Não é bem por aí, né? Tem alguns estudos sobre atiradores ativos, né? Algumas práticas que você deve tomar o devido cuidado, né? Como proteger, se esconder, que eles querem maior número de pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo assim, a informação rápida ela é muito boa para muita coisa. Como tudo, né? Se for bem usado, é maravilhoso. Com Se for certeza. mal usado, Sim. acaba com a sua Exatamente. vida. E infelizmente a gente está vivendo num momento desse, né? Que todo mundo... Eu tenho filha pequena, a escola nem abriu o dia 20. Não abriu. Falou, olha, amanhã nós não abriremos a escola. Tá, eu tenho com quem deixar minhas filhas. E quem não tem? E quem não tem? E quem tá programado, né? Com Pra certeza. já passar e deixar o filho na escola... Como é que fica? Você precisou criar alguma estratégia diferente, um departamento, alguma coisa? Não.
Não. A galera conseguiu Eu mantive também... a escola aberta, foi uma opção, nós mandamos um comunicado que seria uma opção de cada família, se não quisesse mandar, não haveria prejuízo pedagógico, né? A gente precisa respeitar Tem aí, que conseguir, né? Claro, existem inúmeros motivos aí para cada um tomar essa decisão, mas nós mantivemos a nossa rotina normal. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso e assim, eu tive um cuidado de entender assim, por exemplo, como eu tenho experiência de sala de aula, eu sei que qualquer coisa... Porque assim, eu sempre falava isso em reunião de pais. Os seus filhos em casa são totalmente diferentes dos seus filhos aqui na escola. E eu tive mães que confidenciaram pra mim e falaram assim, eu não acredito que meu filho fez isso aqui. Porque na escola... eles se transformam. Sim. E aí eu tive todo o cuidado de não desmerecendo a preocupação e tudo mais, mas de dizer assim, gente, calma. Porque assim, um grupo de adolescentes juntos, a tendência deles potencializarem uma coisa que às vezes nem precisa ser potencializada, Sim. é muito maior. Então eu acho que essa orientação e essa tranquilidade, esse direcionamento tem que vir dos pais. Sim. Porque o pai tem que ouvir uma coisa, pai, não sei o que, não vai ter aula, porque... Não, mas calma, o que está acontecendo? Por quê? Porque lá na escola, junto com o grupo, eles vão potencializar isso. Sim. E veja bem, não estou desmerecendo o que aconteceu. Sim. Mas é só assim, eu acho que o pai tem que estar no lugar de fato de pai, de ouvir e buscar entender o que está acontecendo, a escola no lugar de escola, porque o aluno continua no lugar de aluno. Exatamente. Né? Às vezes, eu não sei, tá? Pode até ser que eu esteja sendo leviano. Mas assim... Tem aluno que quer pretexto para faltar na escola, tem aluno que quer pretexto para não Era fazer véspera de lição, feriado, né? emendar Então, feriado. Então, assim, veja bem, eu não estou desmerecendo a situação, mas é um momento em que todo mundo precisa trabalhar junto, inclusive esses pais sabendo ouvir o que os filhos trazem, porque nem tudo vai ser literalmente passado, sabe? Sim, A sim. principal campanha da Polícia Militar foi, pais, olhem as bolsas dos seus filhos antes Sim. deles saírem da escola. Sim. Porque assim, aí vem aquilo, né? Na minha opinião, né? Se eu estiver errado, vocês dois são educadores, né? Na minha opinião, a escola ela tem a responsabilidade de trazer, de aguçar e desenvolver o seu intelecto, né? Sim. Não de proporcionar Não. educação. Então existe muito isso, né? Esse cara da educação, educação, mas espera aí, cara. A educação, assim, as pessoas levam de uma forma que, assim, eu também tenho que ter meu papel de pai, de escutar o meu filho. Sim. de Papel ver da família, né? de família dele, como é que ele tá na Exatamente, escola, Sim, né? sim. Deixa eu olhar seus materiais aqui. Pô, você tá levando uma pedra, tá levando uma faca. O que é isso aqui, cara? Pra que isso, Pra que né? isso? Então, assim, o pai e a mãe também faz parte desse roteiro, né? Porque se eu delargar, depois eu vou colocar a culpa Não tem de como. quem? Eu faço parte desse processo. Bom, 25 anos de escola, então você passou por uma pandemia e você tá... Não tinha tido algum caso antes, assim, de parecido com esse que tá acontecendo Não, dos ataques? não. Ou seja, quantas experiências, Então, né? pouco tempo, né? Ô Lu, 25 anos é uma vida, né? Você já você começou na área da educação já ou você trabalhou antes em empresas... Não, eu comecei bem jovem, com 17 anos. Quando eu fazia magistério, né, ainda logo comecei a dar aulas, né, na pré-escola, na época. Fiquei 5 anos, né, trabalhando num colégio grande em São Paulo. E depois já abri, né, a minha escola, junto com a minha família, né, meu pai, minhas E irmãs. como é que foi isso, assim, tipo, como que surgiu a ideia? Eu sempre gostei, né, de lecionar, era daquelas que brincava de escolinha, que tinha lousa em casa, né, então isso sempre esteve presente em mim. E tanto que eu busquei o magistério, depois fiz artes plásticas, pedagogia, né, então, eu sempre falava pro meu pai, eu queria abrir uma escola, né, isso muito jovem, eu tinha 17, sim. 18 anos. Você foi incentivadora do seu pai? Eu aproveitei a oportunidade, na verdade, porque nós morávamos numa rua, os meus pais eram oficiais de justiça, né? Sempre foram. E onde nós morávamos, que hoje é a unidade 1 da escola, ia abrir um fórum. O fórum da cidade ia se mudar para aquela rua, e minha mãe trabalhava naquele fórum. E aí nós vimos a oportunidade, né? Puxa, na rua do fórum, vamos abrir uma escola. Minha mãe conhece muita gente dentro do fórum. Então, na verdade, o objetivo era esse, abrir uma escola pequena, só para crianças pequenas e para atrair aquele público. Que é tipo a antiga creche, assim. Isso, exatamente, Tá. era aquilo só, Tá. né? E aí aconteceu isso mesmo, né? A E gente seus pais toparam? toparam, meu Foi pai... seus pais e a sua irmã já de cara? as minhas irmãs. Só que minhas irmãs eram menores, né? Tá. Elas eram pequenas ainda. Então, eu comecei, mas eu tinha o quê?
20 anos, 21 anos, acho que quando eu comecei a escola. Ah, vamos fazer conta, vamos Vai descobrir fazer sua conta, idade. 21 anos, pra falar a verdade. E aí, a gente, na época eu era solteira, a gente se mudou pra Rua de Cima, né? De onde é hoje a escola, e onde era a nossa casa, o meu pai realmente adaptou e construímos a escola. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E eles faziam o quê? Então, eles eram oficiais de justiça. Ah, é verdade. É. Porque aí tem uma coisa do cartório. É. Mas como é que foi isso pra eles, assim? Não, então, aí eu entrei com a cara e com a coragem Você que eu tocava não o tinha. negócio, eles Então, mas eu trabalhavam. tinha 21 anos, eu não tinha vivência nenhuma em O apoio deles foi mais fazer assim, gestão, né? tipo de aquela coisa da casa, da vai lá casa, e da tal. obra, né? De tá. montar o negócio. Agora, depois era comigo Te mesmo, deu o né? negócio, falou, agora toca. Então, eu Que fui com a cara e com a legal. coragem, sem saber onde eu tava, né? O que eu tava Cê- fazendo, na verdade, mas deu muito certo. Você lembra com quantas crianças? Começamos com 8 crianças, lembro. Começou 8 bem. crianças, sim. Tanto que eu tenho contato com alguns deles até hoje, que hoje já Estão já, com 25 já terminaram anos. a faculdade. Não, alguns entraram até um Entram pouco com maiores, seis, né? com É. mais ou menos, Já Vamos lá, estão não vamos falar de idade. É verdade. 30 Vamos anos. confundir É. aqui pra dar uma confusão. Pra dar uma confusão. Então foi isso. Que legal, mas aí, de cara, você já era... Até então era só ensino infantil. Só infantil. É. Aí dava aquela... E aí foi aquela aumentando idade- o número de alunos, e aquela casa onde nós montamos, né, não era suficiente. Aí nós abrimos outra unidade para ampliar a educação infantil. Enfim, começamos com uma, hoje são 6. E agora vai abrir a 7ª. São 7? Não, são 7 casas, 7 na casas. verdade, né? Nós fomos comprando um ao Sim. lado do outro São e a quantas escola foi crianças ampliando. hoje? A gente tem 200. Uau! alunos. Bastante. É E muita só gente. até o 9º ano do médio. Até o nono ano. É, Que é o 9º ano do Fundamental Antigo 2, É, né? seria a 8ª série. A 8ª série. É. Médio você não quer. Não, eu falo que eu me proponho a fazer o que eu sei fazer bem feito. Mais do que legal. isso... Nichou, né? A gente fala tanto de especialidade, né? Se exatamente. especializou num público Sim. com um perfil de atendimento. Puxa, que legal. Exatamente. Ô Lu, e aí os seus filhos, então, nascem nesse período? É, logo depois. Porque a Gabi tem 20... Ela vai fazer 21 já. 21. Então, 2 anos depois, né? E aí, como é que foi isso pra você? Porque assim, quando você abriu, você deu aula ou você só era Não, diretora? Não, eu só era diretora. Você Eu já entrou pra comecei- fazer gestão. Isso, exatamente. E como é que foi? Porque conciliar, porque tava recente também, Sim, né, ali. sim, logo Tava depois. planejado ela, como é que foi? Sim, ela foi planejada. Eu casei naquele mês, acho que no ano seguinte que eu abri a escola, a gente já casou. E ela veio 2 anos depois, né? Quer dizer, logo depois eu engravidei, ela veio Sim, mesmo sim. 2 anos depois da escola. E eu falo que eu sou capricorniana, né? Então eu sou aventureira mesmo, eu vou com tudo, eu não vejo o que está acontecendo. A verdade é essa. Eu Então, percebi vou com quando você tudo, falou agora há né? pouco assim, eu não sei. Na verdade, não é que você não sabe, é que você foi. Eu fui. Você foi. Né? Então eu tive, né? Minha filha nasceu, eu tinha escola, claro que é um conforto muito grande você Sim. ter o seu filho ali ao seu lado, que foi o que aconteceu Legal. com as duas, né? Então, mas foi muito tranquilo. Então não teve uma crise, Não, tipo, nesse sentido. Até é porque é isso que eu ia te perguntar também. Tem o lado mais cômodo, né? De você possivelmente ter levado ela pra escola, ela Sim. estudou lá, deve Sim. ter ficado lá. Sim. E aí você teve essa liberdade de fazer isso. Sim. Mas e essa coisa do ser empresária, né? Teve algum impacto ou você conseguiu gerenciar ali tudo de uma forma tranquila? Impacto com relação à maternidade? É. Teve. Mas mais pra frente. Só quando elas cresceram, né? Quando elas Uau. viraram adolescentes, sim, teve impacto. O impacto foi maior do que quando elas eram pequenas. Sem dúvida, sem dúvida. Quando pequenas é o que eu falei, foi no automático e foi, para mim, foi muito bom para elas, obviamente também, né? Para mim foi muito confortável tê-las ali ao meu lado todos os dias. Mas quando adolescentes, aí isso teve um impacto, principalmente com a minha mais velha, né? De estar pensa, elas estavam numa escola que o vô, que as tias, que a mãe estavam lá o tempo todo. Elas eram adolescentes, são, né? A mais nova ainda é, mas ela já não estuda mais lá comigo. Adolescente, todo mundo ali. Tudo que acontece chega no ouvido da minha mãe, né? Então tem um lado que não é tão bom, né? Mas aí, isso na escola. Dentro da escola. Tá. E dentro de casa, enquanto mãe, né? Eu acho que nesse lado, como elas já nasceram dentro da escola, tudo já foi assim, então... E a saída, porque você tá falando, eu tô entendendo, é um conflito dentro ali, né? De que
até se sentirem protegidas, mais É. protegidas porque é minha mãe e tal. É. Mas quando elas saem, teve algum impacto também? Tipo, agora não tenho mais essa proteção. Teve, com certeza. A mais nova sempre é a que sofre primeiro, né? A segunda já vai mais fácil. Então, sim. Tanto que a mais nova eu decidi tirá-la um pouquinho antes de terminar até o 9º ano, para que ela vivenciasse mesmo o que é uma outra escola, o que é estar sem a família. Por isso que eu falo, até falo, os pais lá na escola falam, mas precisa ter ensino médio. Eu falo, gente, chega uma fase que a criança precisa vivenciar outras coisas, porque nós temos um perfil diferente da maioria das escolas. Veja, eu tenho 200 alunos e eu tenho até o 9º ano. Então, são salas pequenas, de 10, 15 alunos, no máximo. Tá. Eu nem trabalho com mais do que isso, né? Uma turma por nível, por grupo, enfim. Então, acaba sendo... O objetivo até desse tipo de trabalho é ter um olhar individualizado, focado em cada um, independente de quem é. Não só Que é o aquele que você tem falou aqui, dificuldade, né? Busca focar nas individualidades dos estudantes Isso. com ensino humanizado. Todos eles, né? E de onde Todos veio eles. isso, assim? Você quis fazer isso? Sim, eu sempre entendi que esse era o melhor caminho. Tá. E ainda acredito muito nisso. E Tem dado muito continua certo. fazendo Sim. isso, Nossa, né? isso Sim. deve ser fantástico os alunos, né? Que você cresce praticamente a vida inteira com a mesma turma, né? Sim. Porque como tem Como uma irmãos. sala de cada é praticamente uma família, como irmãos, né? Você vai exatamente. ter um amigo que começou com você no pré que E vai terminar terminar com no você 9º no ano, 9º ano. Aí por isso que eu falo, chegando depois, eles precisam de Precisam- outros rumos, eles Não, precisam, e é legal né? até você também, enquanto empresária, ter essa maturidade, né? Tipo assim, porque você também poderia pensar, não, eu vou abrir porque eu quero manter eles aqui até tal, né? Sim, sim. Mas não, assim, Não. aí vem o lado pedagógico também, né? De dizer assim, não, você Eles precisa... precisam conhecer o que é o mundo, né? Vivenciar, ter outras experiências, precisam. Como é que, por exemplo, essa fase da evolução da educação que a gente estava falando no começo, né? E também o aumento da idade deles. Porque é dinâmico demais, né? Todo ano muda coisa, muda coisa, muda coisa. Você, quem foram os seus pontos de apoio aí em relação a trabalhar, manter uma escola e a cuidar deles? Em que sentido? De gerenciar isso mesmo. Porque, assim, o que eu tô pensando? Que a dinâmica da escola é muito maluca. Sim. Né? Todo ano deve ter mudança de não sei o quê. Abre sala, fecha sala, tal. Ah, sim. Quem foram seus pontos de apoio aí para te ajudar nessa gestão de trabalho e em casa com os filhos? São vários pontos de apoio, né? Em primeiro lugar, acho que a própria equipe que eu tenho. Eu tenho uma equipe que eu sempre agradeço muito, né, por cada um deles, porque eles são muito bons e são muito parceiros, de verdade. Eu acho que isso é fundamental para qualquer empresário, né? Ter uma equipe que realmente esteja ao seu lado para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis e um pouco mais leves, né? Sim, então, eu acho que esse é o ponto de apoio onde eu tenho em todos os lados. Legal. Né? Dentro de casa, é uma família que tem uma estrutura que possa permitir te ajudar de um lado, né? A minha própria família, né? Meus pais, minhas irmãs, cada um trabalha numa área, né? Lá dentro da escola mesmo, então cada um cuida do seu e tem que fazer muito bem feito, né? E dentro da escola, a própria equipe. Né? E essa coisa, por exemplo, é um ambiente predominantemente feminino, né? De mulheres Sim, ali. E como que é o processo não sei, a estrutura ou a organização da maternidade dessas mulheres que estão lá? Como é que também isso é lidado internamente? Então, por nós sermos menores, há uma condição especial de olhar para cada um, como eu falei, dos alunos e também para os funcionários, né? Até porque nós, todos que gerimos a escola, somos mães, né? Eu, minhas irmãs, somos mães, as coordenadoras são mães, enfim. Exatamente. Então, a gente lida com aquilo que a gente carrega, né? Então, a gente procura entender, né, questões que, muitas vezes, um professor mesmo chega e não está bem, e o filho, às vezes, estuda lá e tem que resolver. A gente tem que ajudar e tem que entender, né, muitas questões que... Às vezes, uma funcionária fica grávida. Acontece, né? A gente lida com muitas mulheres. Não, porque eu tô né? até perguntando isso pra você, porque tem aquele famoso ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, sim, né? Sim. Mas aí é uma questão de cultura mesmo, Sim, né? De que sim. você vai conseguindo adaptar e transformar isso pra fazer. Mas assim, nem toda escola, né? Eu já trabalhei em escola que eu via coisas absurdas. Talvez no seu caso, como é uma empresa familiar, Sim. né? Vocês estão muito Um perfil perto e diferente, você né? está criando essa cultura com todo mundo. Sim.
você consegue ter mais esse tato, né, para poder lidar porque com isso. eu entendo assim que a gente precisa, para que seja, vamos dizer assim, propagado, né, tudo isso que eu falo que a gente tem que fazer com os alunos, quem propaga precisa sentir, né? Sim. Precisa se sentir acolhido, Sim. precisa se sentir pertencido, né? Então, eu acho que é uma cadeia, né? Ô Lu, já que a gente tá falando de mãe, e aí eu achei isso muito engraçado, eu até falei com você, tipo assim, a gente tá falando, né, de mães empreendedoras, você é mãe e lida com um monte de mãe, né? Porque as colaboradoras são mães, tem as mães dos As mães, alunos. Como que é esse relacionamento com a mãe dos alunos, assim? Como é a tua atuação ali? Porque eu tô até imaginando que dentro do seu contexto ela é mais presencial, né? Sim, sim. Porque tem escola que você chega que você não é diretora Ah, nunca. sim, não se passa. Ainda bem que não. Como é que você vem construindo isso ao longo desses 25 anos? Ah, eu gosto muito disso, Porque né? deve ser Então, difícil lidar com mãe, não é? É a parte mais difícil. Então, É a parte mais difícil. é mais difícil que os alunos? Sem dúvida Sem nenhuma. dúvida, É a né? parte mais difícil, né? Mas eu gosto muito disso. Então, para mim, é difícil. E hoje em dia tem ficado cada vez mais difícil, né? Mas eu gosto muito de trazer para perto, né? Até às vezes uma mãe fala, vamos marcar online? Não, online não. Eu só faço se for presencial, porque educação é relação, Sim. né? Eu não estou dizendo que não há uma relação numa reunião online, mas Sim. dentro de uma escola, para falar de um filho, não cabe, né? Então, não, vamos sentar. A gente vê um horário que você possa vir, mas a gente vai sentar, olhar olho no olho, né? E, enfim, chegar num consenso Até pra coisa andar. pra poder também trazer aquela coisa da responsabilidade, Claro, né? claro. Já que você quer falar Claro. comigo, então vamos E são sentar. poucos alunos, a gente consegue, né? Quando Sim. você tem 40 numa sala de aula, aí fica difícil, Então, né? então. Mas no nosso caso, a gente consegue. Então, precisa da disponibilidade. Então, preciso conseguir pegar o coraçãozinho ali para trazer ela para perto. E quando traz para perto, dá certo. E aí assim, mas são 200 alunos também, né? São 200, sabe? Deve ter irmão, mas deve ter uns 150 mães ali Sim. pra gerenciar. Sim. Porque eu me lembro que o maior desafio era realmente ali as mães, né? Porque... As famílias, né? Na verdade. Então, mas é porque... E eu acho que hoje deve estar pior mesmo. Porque hoje, com a dúvida. coisa do celular, do grupo do WhatsApp, Nossa. de tudo isso... Deve ser uma Uma loucura. Aí eu acho que tem que entrar isso que você falou. Um perfil mais direto, mais humanizado, né? Eu acredito que ao longo desses 25 anos já é gente que foi, que passou, Sim. falou, ó, vai lá porque eu Sim, conheço, porque é sim, assim e tal. sim. Porque senão você não sobreviveria, né? A esse tempo Tem que ser todo. uma relação de confiança, né? Educação é relação de confiança. Já seu filho ali, né? Já Não seu- é? seu Eu sempre maior- falo. Eu falo para os pais assim, sempre. Para você deixar o seu filho aqui, né? Você precisa confiar. Assim como você confia num médico. Você vai levar seu filho num pediatra que você não confia e ele vai falar para você, dê um remédio tal que vai dar tudo certo. Você vai falar assim, não vou dar não. Então, você não confia no Não médico. tem o que fazer, né? né? A escola é a mesma coisa. Né? É uma relação de confiança, de cumplicidade, né? De troca. E os seus pais, hoje eles trabalham com vocês também? Meus pais hoje já são aposentados, aposentados, né? né? A minha mãe não atua na escola, Sim. né? Mas o meu pai cuida da manutenção, tá sempre em cima do telhado, aprontando, atua. Isso é muito legal. Ô Lu, em que momento... Porque, assim, é engraçado também conversar com você, porque como você não tem a transição, né? Tipo, eu trabalhei tanto tempo no corporativo e depois fui abrir, não, sim. a sua referência é sempre essa. Sim. Mas como é que foi o processo, se é que aconteceu isso, como é que foi esse processo para você de você entender a escola como uma empresa? Olha, eu mesma, olhando para mim mesma hoje, depois de 25 anos, eu entendo que foi natural. Tá. Né? No meu caso, eu não tive nenhum lugar que me ensinasse nada disso, né? Foi na prática que tudo foi acontecendo e foi crescendo e eu fui fazendo como eu entendia que era melhor, que eu queria também enquanto mãe, né, para os meus filhos, ser atendida, ser acolhida, enfim, e isso foi acontecendo, foi na prática. Porque assim, a parte pedagógica eu acho que ela foi acontecendo Não, isso também. sim, é. Mas e a administrativa, Então, né? Porque aí você começou sozinha, Sim. mas aí depois você foi entendendo, gente, isso aqui precisa pagar a conta, precisa não sei o quê, precisa manutenção. Porque muita gente não tem essa mentalidade, Sim. né, de que é uma empresa. Sim.
Você acha que você foi muito na intuição mesmo aí? Como eu falei, capricorniana, então no começo foi na loucura mesmo. Mas incrível. depois, obviamente, foram entrando pessoas, né? E aí, em quanto tempo você foi entendendo que precisava dessa turbinada eu acho aqui? que uns 5 anos depois. Ah, foi até né? recente, né? 5 anos depois do início da escola. Então aí minha irmã entrou, já estava um pouco mais velha, entrou, cuidou do financeiro. Tá. Né? O meu pai assumiu mesmo essa parte de obras, então as coisas foram sendo desmembradas, né? Para que. A escola tem bastante esse Você perfil, né? Sim. Esse cliente que eu tenho é uma escola também que tem um viés familiar. Eles têm, assim, tipo, a mandatária, né? E as sobrinhas foram acoplando e, assim, o núcleo mesmo pedagógico é todo familiar. É bem particular isso, né? No ramo educacional, né? É porque, assim, eu tô falando isso com você porque, por exemplo, nos grupos da Redcai que a gente tem, diante dessa diversidade dos empresários que participam, por exemplo, a gente lida, às vezes, com uma nutricionista. A pessoa que se formou em nutrição, ela se formou em nutrição. Como o Fabiano costuma falar, ela é técnica, né? E aí, às vezes, a gente vai conversar com a nutricionista, com a dentista, com a psicóloga. E muitas delas não têm uma consciência de que elas são empresárias. Tá. Ou empreendedoras, né? Então, assim, até essa ficha cair do ponto de vista de... Olha, eu sou uma empresária do ramo da saúde e eu atuo com nutrição. Tá. Eu acho que isso foi muito... Foi natural, sem que eu percebesse. Mas quem foi o seu mentor? Cara, não teve nada. Ela tem que escrever um livro, Método Luciano. Porque assim, sei lá, o seu pai, a sua mãe, assim, tipo, Luciana, presta atenção. Eles nunca foram empresários. Eles abriram, obviamente, né? Porque sem eles ela não conseguiria. Não, jamais. Não, mas Parte eu tô dizendo na ajuda operacional. Não, na operacional foi Você sempre instinto. foi pagando, vou pagar a conta direitinho, vou não sei o quê. Na verdade, assim, eu acho que eu sempre tive esse instinto. Tanto que eu brinco com as minhas filhas, eu falava, com a idade de vocês, novinha, eu vendia bolo na escola, Tá. né? Eu pintava porcelana, eu fazia feiras, né? Então eu sempre tive essa coisa empreendedora mesmo. Tava dentro de mim, Tá. né? Só que dizer que isso tinha nome, que eu sabia que tinha que fazer assim, não sabia. Não vou mentir porque eu não sabia. Não, porque é Depois, curioso. sim, Porque hoje em dia tem tanto curso, né? Tem curso disso, curso Não, daquilo. e aí eu me lembro, assim, por isso que eu falei uma média de 5 anos, que daí eu comecei a buscar, quando eu comecei a entender que eu precisava de informação para me sustentar. Tá. Né? A escola estava indo muito bem, mas eu precisava de sustento, né? De base, enfim. E aí eu começava a participar das coisas, participei de muitas coisas, Tá. e via, eu falava, nossa, mas eu já faço isso. Nossa, mas eu já faço Olha. isso. Né? Então, por isso que eu falo que eu acho que fui eu mesma, foi um instinto. Né? Por que você não monta um curso pra ensinar a outras mulheres a montar escolas, né? Porque instintivamente. não, porque é legal isso, assim, dessa tua coisa de Feeling, né? você vê, às vezes você não sabe nem falar, tipo, não, gente, eu não sei, porque eu só fui fazendo. Mas assim, depois que você foi entendendo que isso era um movimento e que era uma Sim, empresa, sim. na verdade, pelo que eu tô entendendo, você sempre entendeu, mas acho que a cabeça Foi foi formatando. formatando. Qual que é você acha que foi o maior desafio, assim, tipo, ter uma empresa que é uma escola? Eu acho que é o maior desafio agora, essa mudança que a gente está tendo nesse mundo maluco, né? Eu acho que o desafio maior está sendo o que está acontecendo agora. Não estou relacionando isso à violência. Tá, não, mas agora, é isso que eu ia falar, agora Agora que é cultural, né? agora Cultural, que você fala é o quê? De 10 anos pra cá? 5. 5? 5 anos. Mais precisamente o quê? Eu acho que como que eu posso dizer? Na verdade, quando você falou de família, né, a dificuldade que a gente tem de acessar as famílias hoje, né, a delegação do papel que está sendo dado para a escola, né, a escola está tendo cada vez mais responsabilidade de educar essa criança num todo e não dá, né, não dá. Tem um papel que é o que o Fabiano falou, Sim. que é da família, né? Então isso está sendo muito difícil para o nosso dia a dia. Né? Então, o desafio maior, eu acho que está em torno disso. Mas numa linha de tempo, você acha que as famílias estão ficando menos envolvidas? Menos envolvidas, eu acho que sim. Uau. A gente está tendo que trazer para perto toda hora. Mas Antes acontecia, mas muito menos do que agora. E você tem alguma ideia de por que isso esteja acontecendo? Então, por isso que eu falei, esse mundo louco, né? Claro, muitas vezes é excesso de trabalho, cobrança que todo mundo tem, falta de tempo, né? Então, as coisas ficam mais difíceis, mas... Porque, olha que louco, né? Porque isso aí é até uma coisa da gente revisitar
em que momento essas decisões estão sendo tomadas? Sim. Né? Porque, assim, talvez... Nossa, abriu um leque aqui na minha cabeça agora com essa sua fala, porque, assim, talvez isso tenha uma questão de estrutura familiar, né? Tudo bem que você é uma escola particular. Sim. Agora, imagina como é que tá na rede pública, né? Porque aí eu tenho ali, de repente, adolescentes que estão tendo filhos já muito cedo. Sim. E que talvez eles ainda estão na escola, os filhos vão para a escola, e isso vai crescendo, e talvez a longo prazo você vai sentindo esse afastamento. Sim. Não sei como é que isso se dá no particular. Talvez eu acho que o desenho não seja o mesmo. Sim. Mas há um afastamento, né? Por que será que tá tendo, né? O que será que tá dispersando a mãe, o pai dessa conexão? Não sei se tem a ver com a tecnologia também. Hoje essa questão de grupos de WhatsApp é uma coisa muito séria, né? Porque isso afasta muito da escola, porque resolvem por grupos e na verdade a escola que tem que ser comunicada, Não perguntada, não está nem sabendo do que está acontecendo. Né? Então é um caminho que a gente E aí a pandemia também acho que já foi mudando isso, né? Sim. Porque aí Por isso depois que eu calculei foi 5 todo anos, mundo pro porque, online. sim. Aí a retomada pro presencial, você sentiu, foi muito impactante ou todo mundo tava animado pra sair? Não, foi muito bom no sentido que todo mundo... Foi muito tempo, né? Ninguém tava Fora da aguentando escola, mais, Ninguém né? tava aguentando mais. Quer falar? Então, eu acho que foi muito bom, sim. Foi super positivo. E nós tínhamos muita esperança de que tudo ficasse melhor. Por isso que eu calculei 5 anos, porque 3 anos da pandemia. E eu calculo uns 2 para trás que a gente começou a sentir essa mudança, né? Legal. Então, havia muita esperança nessa mudança, mas... Que Eu legal. acho que a grande dificuldade das escolas, né, é que você não tá tendo tempo de medir, né? Por exemplo, assim, tá entrando uma série de tecnologias. Demanda, né? É. Legal. É. Como eu meço isso para saber se isso vai dar certo? É. Eu falo para vocês porque minhas filhas estavam num colégio que do nada a gente chegou um comunicado que eles iam mudar o formato educacional. Tá. Ia ser tudo via pesquisa, via internet. Eu troquei de escola. Mas como é que a criança vai pesquisar na internet? Então, mas né? é isso que eu falo assim. Por que eu troquei ela de escola? Porque assim, eu entendi que isso era um experimento. Tá. Só qual vai ser o reflexo desse experimento? E se esse movimento não for um movimento que se concretize e ela vai perder todo esse tempo, ela vai ter um déficit educacional. Porque, desculpa, se isso não evoluir, a hora que ela chegar lá na frente, fala, caramba. Já perdeu, né? Eu Não pulei tem toda essa jeito. etapa aqui, cara. E a gente sabe que é tudo uma coisa conectada à outra, que lá na frente você tem o resultado isso. final. Exatamente. Primeira coisa que eu fui na escola. É. Primeira coisa. Eu falei, cara, eu não sei qual vai ser esse impacto na cabeça dela. Sim. Então, assim, eu acho que E hoje tem você a coisa tá... da compensação também, né? De às vezes você segue aqui. Mas assim, ó, isso em escola, bom, em empresas, né? Sim. É muito comum, mas em escola eu me lembro que quando eu dava aula, tanto no particular quanto no privado, no público, tinha uma coisa lá de final de ano, tinha um monte de coisa nova. Ainda continua isso, de vai mudar isso, vai mudar aquilo, vai mudar aquilo. Mas você imagina. É muita Mas coisa. você imagina, quando a gente parte pro ramo empresarial, empresários, né? O ideal é a gente fazer métricas ali trimestrais. É uma prática empresarial, né? Então, eu coloco um processo, meço ele por 3 meses, vejo o resultado. Se está alcançando, eu mantenho ou reforço. Se não, eu troco o método. Eu penso assim, educação é algo muito complicado. Como faço isso na escola? Como chegar para uma criança e falar assim, não, volta para a série anterior porque o modelo não foi aceitável. Você pode, no caso, relacionar as notas, né, do Sim. aluno, mas isso é uma coisa muito subjetiva, né? Sim, Porque sim. a nota nem sempre reflete aquilo que o aluno é de verdade, Exatamente. E o reflexo que ele vai ter na vida, né? Porque Exatamente. o problema é que na educação você está mexendo com uma coisa que ele vai levar para o restante da vida dele. Você pode ali quebrar um elo que vai trazer uma dificuldade para ele lá na frente. E você vai medir seres humanos, né? maluco, Medir olha. ser humano é impossível. É que eu acho que ainda a avaliação, ela é totalmente ainda um ponto de discussão, Sim. né? Em todos. Tem muita evolução pra acontecer Exatamente, aí, né? porque é a grande coisa, né? De, tipo, como é que eu te avalio? Sim. Né? Do ponto de vista de conhecimento, de competência. Sim. Ainda é um problema, né, Lu? Sim. Hoje é numeração ainda? O quê? É número 1, 2? Sim. Quando eu era... 0 a 10. Ah, tá. Era A, era- B, C, D. Era outra coisa, era outra coisa. Vamos pular essa parte. Como é que você pensa, pra gente ir caminhando aqui pro final,
Não, antes de perguntar, a escola, então, você tem hoje mais ou menos uma média de 200 alunos. Sim. É a maior quantidade nesses 25 anos ou já teve mais? Já tive um pouco mais, mas sempre girou em torno dessa média. É essa média aí. Quantos colaboradores? 40. 40. Uau. Não aí o time todo, né? Sim, Quantas salas de aulas? Aí eu tenho do berçário ao 9º ano, né? Tá. Tem turmas que são 2, mas são poucos. A maioria a gente atua com uma turma por nível, né? Legal. Como é que você, falando que é uma empresa, como é que você pensa no crescimento de uma escola enquanto empresa, por exemplo? Com investimento em todos os sentidos, né? Investimento na equipe, investimento em estrutura, porque a gente vai sempre precisando, que é o que vai acontecer agora, a gente vai ampliar um espaço da educação infantil. Como eu falei, o mundo mudou, então hoje a gente vê que as crianças precisam muito de um parque, de mais espaço livre para brincar, para correr, porque todo mundo mora em apartamento, né? Muitas todo vezes mundo os pais, durante a fechadinho. semana, ninguém tem tempo de levar num parque. Então, são realidades que vem vindo, né? Ao longo dos anos e a gente vai tendo que se adaptar e investir. Porque até do ponto de vista de crescimento, tipo assim, você começa, aí vai nascendo muita criança, né? E tem os métodos também. Porque hoje, assim, né? é louco pensar nisso também. Tudo bem que eu acho que uma mãe vai indicando pra outra, É. mas, gente, também de onde vem tanta criança, né? Da onde? Da onde? Os bairros vão crescendo, as pessoas vão se mudando. Mas eu Não acho para, graças a Deus. Ô, Lu, né? mas aí eu acho que o boca a boca. Você tem alguma sim. ação comercial? Não, nós temos, né? A gente tem até uma empresa que nos apoia nesse sentido de assessoria, mas o que funciona lá É na o escola boca a é o boca a boca, boca. né? Acho que Imagino. qualquer escola, né? E aí a mãe que teve um, aí teve o segundo, aí vem o Isso. outro, vem vem a o amiga, primo. vem a prima, é isso que acontece. Que aí naturalmente vai acontecendo. é. Você ia falar alguma coisa? Não, falha, tem os métodos, né? Talvez uma parte de investimento. Hoje está muito em voga, né? Sim. Assim, método tal, a Sim. escola trabalha com método tal. sim, Que isso também está acontecendo bastante. Qual que é nesse o momento. sistema que vocês trabalham? Não, lá? a gente trabalha com livros didáticos na escola, Tá. né? E a gente, como eu falei, né? A gente tem essa visão humanizada. Então, na verdade, a gente usa uma metodologia própria, Tá. né? que Porque eu- quando você usa o X ou Y, você tem que se adaptar àquela você fica metodologia. engessada né? naquilo, né? Eu Sim. particularmente nunca gostei disso. Tá. Então eu gosto de dar muita liberdade pro professor trabalhar do jeito que ele gosta. Se não deve preencher todo o livro, não tem problema. O importante é fazer a prática, né? Tem que ter tempo para isso. Então, E é conseguindo uma outra equalizar visão. as Com coisas ali, certeza. né? Bom, é o seguinte, eu vou, nesses 5 programas aqui dessa edição especial, eu vou pedir para que essas 5 mulheres deixem aí uma dica, uma inspiração, né? Porque eu acho que assim, quando a gente fala de empresa, né, do lado empresarial e de maternidade, nós homens, é muito difícil pra gente entender isso. Por mais que a gente tenta, né? A questão hormonal, essa mudança, tudo no que acontece. Eu queria que você ou contasse pra gente, ou se ficar à vontade de olhar na câmera, mas que você desse uma dica, ou 2 dicas, ou uma inspiração, ou aquilo que mais te influenciou, como, de repente, uma dor que você teve e que remédio você tomou pra essa dor, que solução você encontrou, para que isso, de repente, ajude quem está nos assistindo aqui. Eu vou pedir uma dica. Você fica à vontade e conta pra gente, ou conta pra câmera, fica à Eu vou falar vontade. para você, é melhor. Então pode Melhor. falar. Como é que eu acho que é uma coisa sua mesmo, a sua história, né? O que você fez que te ajudou muito nisso? Vamos ver se eu consigo responder tudo que você me colocou. Mas eu acho que como dica, né? É fazer sempre tudo com amor, né? Eu falo isso muito para as minhas filhas também. Tudo que você faz com amor, né? Com dedicação, vai dar certo. Não tem por que dar errado, né? Então, e a gente enquanto mãe, enquanto, enfim, empresária, assalariada, enfim, enquanto mulher, né? A gente tem tanta coisa para administrar, né? Como você falou, tem as questões particulares, né? Às vezes você não está bem, é hormônio, é isso, é aquilo, é problema. Mas você tem os seus filhos, você tem uma empresa, ou você trabalha numa empresa, né? E você precisa conseguir fazer tudo dar certo. Mas se você tem um propósito, né? Você fala muito de propósito. Eu acho que é, em primeiro lugar, entender qual é o seu propósito. Por isso que eu falo que o meu, eu acho que foi instintivo, né? Foi natural, né? Depois ele foi ganhando força, foi ganhando nome, as coisas tiveram nome.
Então, seguir os seus instintos, seguir seu coração, fazer tudo com amor, com dedicação, jamais abandonar seus filhos, né? No sentido de converse com a escola, né? Converse com seu parceiro, sua parceira, converse com a sua família. Muitas vezes uma rede de apoio é importante, né? Ou para questões, poxa, eu sou empresária, eu não estou tendo tempo, me ajuda, né? Isso é muito importante. Eu acho que todo mundo precisa de ajuda, né? E faça tudo com amor. Eu acho que essa Tem uma... é da vez. Acho que é uma fala não sei de que conto que alguém fala, seja generosa e bondosa, não tem um negócio, faça tudo com afeto, com amor. Não sei se você falando me lembrou isso, assim. Amor e dedicação vai pra frente, né? É uma energia que vai É uma fluir, energia né? positiva, né? Que Que flui. faz com que tudo flua E quando a bem. gente faz o que gosta, né? Porque é legal, E fazer né? o que gosta, Faz sim. coisa que foi intuitivo, mas é algo que você ama. Sim. Quando a gente faz algo que a gente ama, que realmente a gente se dedica, é como eu falo, o que você plantar no solo e você tratar daquele solo, você vai colher. Sim. Algumas coisas são mais rápidas, Sim. algumas coisas são mais demoradas, Sim. né? Mas com dedicação, com aquilo que a gente gosta, realmente com aquilo que faz sentido para nossa vida, Sim. a gente tem um resultado positivo. Com certeza. Dá Muito certo. bem. Última perguntinha aqui que me deu uma curiosidade agora. Sempre foi integração o Sempre nome? foi integração. Desde Sim. quando começou? Desde que começou. Você lembra por que você quis? Na verdade, quando eu comecei, eu tinha uma amiga que eu contratei ela como coordenadora da escola, era uma grande amiga, madrinha da minha filha e tudo mais. E ela me ajudou, enfim, ali a começar, e ela me deu a sugestão do nome pelo significado do nome. Tá, né? de E aí integrar e ficou, tal. mas na verdade quem deu esse nome foi até ela, foi a Graziela, uma amiga minha, e ficou. Que legal, porque é curtinho, né? Colégio de Integração. E faz todo sentido pro nosso propósito. trabalho, pro propósito, É, exatamente. porque vocês seguem, né? Exatamente. Meus amigos, esse foi o primeiro programa desses mais 4 próximos que virão. Esse bate-papo gostoso, falando sobre maternidade, falando sobre empreendedorismo, sobre o mundo empresarial, com essa primeira dica aí incrível da Luciana, que com certeza é para todo mundo, né? Para homem e para mulher. Faça com amor, se dedique e siga o seu coração aí para que as coisas deem certo. E isso a gente vê já uma diferença do homem para a mulher, né? A mulher é muito mais intuitiva e realmente, se você perguntar isso, se for empreendedores homens, poucos falariam isso para você. Você vê como que é a diferença? Mas nós vamos essa roda vai girar. A gente vai mostrar essa isso roda ao vai girar. vivo, né? Bom, gente, mais uma vez, vou pedir para que vocês curtem aqui o nosso vídeo, comentem o que vocês acharam desse bate-papo, o que isso inspirou aí vocês, né, no dia a dia, no trabalho de vocês. Compartilha com seus amigos, ativa o sininho para que sempre vocês sejam notificados aí. E, mais uma vez, muito, muito obrigado Imagina, eu que agradeço. pela confiança, pelo compartilhar. E que essa mensagem, né, e que a sua história e tudo mais continue inspirando outras pessoas e que nasçam novos frutos daí, tá bom? Obrigada, Muito eu que obrigado. agradeço aí Lu, muito o convite. obrigado. Obrigada, Fabiana. Tamo Pessoal, junto. uma ótima noite. Tamo junto. Até semana que vem, terça-feira, às 21 horas. Bora, vamos se desenvolver, conhecer novas histórias, inspirar-se, né? E assim fazer nossos negócios evoluírem e crescer a cada dia. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.